O mercado financeiro é péssimo. Na minha opinião, aqueles que concentram todo o patrimônio dentro da B3, por exemplo, estão cometendo uma tragédia dentro de uma desgraça. No vídeo de hoje, eu vou mostrar o porquê de eu pensar assim, de forma sóbria e com dados, estatísticas e argumentos, sem querer ofender ninguém e, é claro, sem querer ser o dono da razão também. É importante lembrar que eu não sou assessor de investimentos, eu sou apenas advogado com um MBA em finanças e banking e uma pessoa bastante curiosa em interessar esse tipo de assunto que envolve ganhar dinheiro. Ou seja, eu não sou e nem pretendo ser o dono da razão. Houve um tempo, acredito que 3 ou 4 anos atrás, em que a pauta investimento em ações, e principalmente ações na Bolsa Brasileira, estava muito em alta no Brasil. Desde o entregador de pizza até aquele cara que tem um altíssimo patrimônio, uma altíssima renda, todo mundo voltou os olhos para entender mais como que funciona o mercado financeiro local. Foi um período no qual ascenderam diversas corretoras de valores, diversos youtubers, influencers, passaram de 1 milhão, 2 milhões de inscritos falando só sobre como investir em ações no mercado financeiro brasileiro. Era um verdadeiro rally de alta dos serviços relacionados a este mercado. E naquele período, aqueles que ousavam questionar, peraí, para tudo, será que isso realmente é uma boa ideia? Será que este é o melhor mercado? Eram vistos como alguém que praticamente cometia uma heresia. Não se podia falar mal de investir no mercado financeiro brasileiro porque você fechava portas. E naquela ocasião, que eu já tinha recém começado meu canal no YouTube, eu me via muito como um lobo solitário, falando em internacionalizar patrimônio, quando todo mundo falava que o Brasil era o país da vez. Porém, o tempo passou e agora acredito que as pessoas já conseguem ver esse assunto com um pouco mais de serenidade. E abre espaço aí para refletir. Será mesmo que este é o único mercado? Eu não me sinto mais um lobo solitário nessa jornada pela internacionalização. Muitos daqueles que defendiam com unhas e dentes investir só no Brasil, agora começaram a abrir os olhos para investir no exterior, e mesmo aqueles que se opunham a criptomoedas, em alguns casos, já são favoráveis. Eu não sei se eles simplesmente são favoráveis porque agora isso é mais conveniente para eles e antes não era, ou porque eles refletiram e mudaram de opinião. Aqueles que defendiam com unhas e dentes que você deveria deixar o dinheiro no Brasil. Enfim, isso já é outra questão, eu não vou entrar nesse mérito. O meu ponto aqui hoje é entender por que, na minha opinião, investir no mercado financeiro brasileiro não é interessante. E eu vou te contar quais são as 4 razões estruturais pelas quais eu penso assim. E a razão número 1 é a depreciação crônica da moeda brasileira. Se você olhar esse gráfico aí da tela, você vê que o real, em relação ao dólar, que é a principal moeda corrente do mundo, desvalorizou ao longo do ano de 2024. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, já foi cerca de 10% a diferença entre as duas moedas, a apreciação do dólar em relação ao real. E embora olhar só a perda do valor nominal da moeda seja uma análise incompleta, nós deveríamos ver também a perda do poder de compra. O fato é que este gráfico, a alta do dólar, já revela por si só, ainda que em termos nominais, como que o brasileiro tem sim sido afetado no mercado internacional, como a nossa economia está mais fraca, a nossa moeda está mais fraca. E se você quiser ver a perda do poder de compra do real, olha, desde a sua criação até a data atual, nós já perdemos cerca de 90%. Ou seja, o que você comprava antes com a mesma quantidade de reais era muito mais do que o que você consegue comprar agora. Isso se dá por causa da depreciação do real, da perda do poder de compra, que nada mais é do que o resultado da inflação. A meta de inflação para o Brasil para o ano de 2024 é em cerca de 3,25%. Porém, eles já falaram que caso fique em alguma coisa entre 1,5% e 4,5%, eles vão considerar que a meta foi cumprida. Então, na verdade, é 4,5%. E geralmente essa é a meta do Brasil. Mas eu duvido muito que o Brasil consiga cumprir essa meta. Seja porque eu não confio na
gerência dos nossos governantes. Historicamente, eles não têm se demonstrado, não é questão de atual governo ou não, mas historicamente o Brasil não é muito responsável com essas métricas, seja porque aqui no Brasil a gente também tem muita reduflação, ou seja, o preço não sobe, mas a quantidade dentro do produto diminui. E isso dificulta a mensuração da inflação por aquelas entidades que estão responsáveis por fazer esse tipo de medição. Empresas de estatística, institutos e por aí vai. Isso por si só já demonstra que, na prática, a perda do poder de compra é maior. O custo de vida aumenta de forma maior do que a gente percebe na inflação. Não que isso não ocorra em outros países, como nos Estados Unidos ou na Europa, mas entre as minhas viagens internacionais e as possibilidades que eu tenho de ir no supermercado, eu percebo que no Brasil isso parece ser pior. A qualidade, a quantidade aqui parece ser pior e mais cara, sobretudo quando comparada ao salário nos outros países desenvolvidos. Por ser o CEO de uma empresa que ocorre de forma totalmente remota, eu tenho a possibilidade de viajar bastante. E a minha esposa aproveitou isso para criar um canal de viagens. A gente passou em mais de 20 destinos só nesse ano. Nos fins de semana, muitas vezes, a gente aproveita para conhecer os lugares enquanto eu não estou trabalhando. E ela tem tratado de documentar, são vários os vídeos que nós ainda iremos postar no canal dela. Eu tô dando uma força, se inscrevam lá. Além da bagagem, o link vai estar aqui na descrição, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você não gostar, pelo menos mostra para sua esposa, porque ela vai gostar. Mas voltando aqui àquele assunto que me toca, que é a questão de dinheiro. Perceba, portanto, que a inflação no Brasil ela é um problema. A nossa meta ainda é uma perda de poder de compra maior do que a meta dos Estados Unidos, por exemplo. Então o Brasil aceita lá 4,5% de inflação ao ano. Para os Estados Unidos, tem que ficar em 2% mais ou menos ao ano. Isso significa que a nossa moeda vai se depreciar mais rápido do que o dólar. Isso partindo do pressuposto de que ambos os países vão conseguir ficar dentro da meta. Mas, no longo prazo, é altamente provável que os Estados Unidos fiquem dentro da meta por mais tempo do que o Brasil fique. Ou seja, quem deixa em dólares ou em investimentos atrelado aos dólares, no longo prazo, tende a se beneficiar da própria incompetência do governo brasileiro. E veja que a depreciação da moeda no Brasil não é um problema de agora, e nem só do real. Na verdade, historicamente, isso é algo que define o Brasil. Só no século XX, o nosso país teve 9 moedas diferentes, sendo que 4 delas foram criadas cortando os 3 últimos zeros da moeda anterior. Ou seja, isso por si só denota o enorme descontrole monetário que nós temos historicamente no nosso país. Portanto, a primeira razão estrutural pela qual o mercado financeiro do Brasil é péssimo é esse histórico de depreciação crônica do real, ou seja lá qual for a moeda brasileira que estava vigente há alguns anos atrás e que estará vigente daqui a algumas décadas. Isso é um problema enraizado na nossa economia, que sim, tem melhorado ao longo dos anos, mas que, na minha opinião, ainda está bem longe de se resolver. O real, mesmo tendo sido a menos pior das moedas brasileiras, ainda se mostra uma péssima moeda. A razão número 2 pela qual eu entendo que o mercado financeiro brasileiro não é interessante é a própria performance da Bolsa de Valores brasileira. Se você olhar a performance em 2024, a nossa Bolsa de Valores tem sido a que pior performou entre as bolsas organizadas de todo o mundo. Esse gráfico aí na tela é o EWZ, que mostra a queda da nossa bolsa nos últimos tempos. Veja como foi péssimo em 2024. Para quem não sabe, o EWZ, o ETF, o fundo listado em bolsa da Bolsa de Valores brasileira, a B3, lá nos Estados Unidos. E por que eu olho esse gráfico ao invés de olhar o gráfico da B3 propriamente? Porque aqui ele já está atrelado a dólar. E a maneira correta de você ver como que funciona a nossa bolsa é vendo a performance dela em dólar, que é a moeda que se mede o mercado mundial. E aí vai ter quem fale: ah, Guilherme, mas você está olhando com a lupa exatamente onde você quer para extrair o dado negativo. Em 2024, realmente a performance não está interessante, mas olha, por exemplo, em 2023 como foi melhor. Aqui a gente teve uma performance de X e, olha, calma lá. Realmente, eu olhei com lupa, mas vamos tirar essa lupa e olhar no longo prazo o EWZ, então. Perceba que desde a crise de 2008, ele subiu ali em 2009, mas desde então ele está numa tendência crônica de alta. Está indo para 15 anos na qual ele não consegue sair desse canal de alta. Em dólares, a nossa bolsa só cai há mais de uma década. Seria esse mesmo
um bom investimento para o longo prazo, portanto? Na minha opinião, não. Ainda mais se você for comparar com a bolsa americana, por exemplo. Esse gráfico aí na tela é o SPX, que, para quem não conhece, é um gráfico atrelado à performance do S&P, que, para quem não conhece, é um termômetro para você medir a performance das maiores empresas listadas nas bolsas nos Estados Unidos. E olha que, no mesmo período de 2024, no qual o Brasil só caiu, essa bolsa em dólares tem crescido cerca de 15% a 16%. Isso apesar das taxas de juros mais altas que privilegiam investimento em renda fixa nos Estados Unidos, ainda assim a bolsa por lá tem subido. E se você olhar desde a crise de 2008 até agora, ele também está numa tendência de alta que, olha, mesmo ali na crise do vírus chinês, ele deu uma quedinha, mas logo voltou a se recuperar. Então, novamente, eu pergunto, será que investir no mercado de ações brasileiro é mais interessante do que investir no mercado de ações americano ou internacional, por exemplo? Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores brasileira representa cerca de 1% do mercado de ações mundial. A americana, sozinha, dá para dizer que é cerca de 40%. Onde que provavelmente estão as melhores oportunidades? Naquela micro bolha que você fica muitas vezes preso a ela, ou se você abrir as suas fronteiras para enxergar os investimentos de forma internacional. E a terceira razão pela qual eu entendo que investir no mercado financeiro brasileiro é um problema é o risco fiscal crônico que o nosso país possui. E isso não é típico desse governo, embora, é claro, tenha piorado, mas o Brasil, historicamente, sempre anda nessa corda bamba. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o acumulado da dívida pública do Brasil cresceu 300%, que só da pandemia para cá foi 73%, 16% apenas no último ano. Então, sim, acelerou esse problema, mas é um problema que já vem de mais tempo. E esse problema se acelerou porque o atual governo, o atual plano, ele não liga muito para a dívida pública. Ele fala, mas outros países também estão endividados, então eu vou me endividar também, e é isso aí, e se reclamar eu vou cobrar mais imposto para poder me endividar. Só que quando o governo toma esse tipo de postura e deixa isso, inclusive, explícito nas falas desastrosas de alguns governantes, isso aí quebra as expectativas do mercado. Os investidores, eles são movidos por expectativas, então eles já olham, olha, isso aqui pode piorar, já vou tirar desde agora, porque eu não vou pagar para ver. E, ao tirar o dinheiro, ao desistir de financiar a dívida pública, porque acha arriscado, por exemplo, isso significa que o governo vai ter que pagar mais juros caso ele queira se financiar, gerando uma bola de neve. As falas desastrosas só pioram o quadro, os gastos desenfreados pioram ainda mais. E isso tudo mostra o porquê de, atualmente, o risco fiscal do Brasil ter sido e está sendo a principal preocupação daqueles que investem no país e a principal razão pela qual o dinheiro, na minha opinião, está indo embora. Não é aí o mercado tá de fora está melhor, certamente isso influencia, mas se fosse só isso, não tivesse expectativas de futuro ruim para o Brasil também, a gente veria essa fuga ocorrendo não apenas no Brasil, no mesmo grau, o Brasil saindo do radar, como falou um grande advogado do Brasil. O investidor que quer investir em países emergentes está olhando mais para outros lugares, até como a Argentina, por incrível que pareça. E a quarta razão crônica pela qual investimento no mercado financeiro brasileiro não me parece uma boa ideia é a falta de previsibilidade em relação à lei brasileira. Aqui, eles mudam de lei que nem trocam de roupa. E isso reflete principalmente num risco de aumento tributário. O investidor chega aqui disposto a investir em um fundo exclusivo de investimento na perspectiva de que não vai ter tal tributo, daqui a pouco eles vão e mudam a lei e passa a ter tal tributação. Ele chega aqui na expectativa de que não vai haver imposto sobre dividendos na distribuição de ações brasileiras. Porém, o governo começa a flertar com essa ideia. O investidor, pessoa física, que vem aqui para empreender muitas vezes, e instalar a sua residência fiscal no Brasil, acreditando que não vai ter ITCMD sobre os bens que ele vier a
transferir em operações no exterior, porque não tem lei complementar federal que regulamente, que não vai ter ITCMD sobre previdência privada, ou que não vai ter imposto sobre grandes fortunas. De repente, ele chega aqui e vê que o governo tem flertado com a ideia de criar todos esses tributos num curto intervalo de tempo. Se tivesse força política, já teria criado. Ele vem aqui e descobre que o presidente pode subir o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para trocar real por dólar em remessas internacionais, para até 25% em uma canetada, no decreto, sem passar pelo Congresso, do dia para a noite. Quer dizer, você pode acordar com essa notícia de que o que você não tirou hoje do Brasil, amanhã para tirar vai ter que pagar 25% de tributo, caso isso dê na telha do presidente. Aliás, vou parar de dar ideia. Aliás, vou gravar um vídeo de o porquê, na minha opinião, ele não ter feito isso ainda. Perceba que nós temos, então, 4 problemas crônicos no Brasil que não vêm de hoje, sendo estas as razões pelas quais, na minha opinião, investir no mercado financeiro é uma péssima escolha. A depreciação da moeda, a performance da Bolsa Brasileira, o risco fiscal crônico e a falta de previsibilidade quanto às leis do nosso país. Agora, não para por aí. Alguns me falariam, não, Guilherme, mas apesar de tudo isso, e talvez até por conta disso, o Brasil é o país que tem a melhor renda fixa do mundo, que mais paga juros reais. E, historicamente, não há como negar. Isso é um excelente argumento. Não sei se é o melhor do mundo, mas certamente é um dos melhores. Até quando? Porque o cenário macro atual não favorece nem mesmo para a renda fixa no Brasil. IPCA mais 6 é bom para quem quer investir lá, ou seja, você vai ganhar a inflação mais 6%, uma excelente performance, mas hoje, deixando lá fora, você está ganhando dólar mais 5%. Renda fixa. Isso sem correr todo o risco de instabilidade jurídica, de rombo fiscal, todos os problemas do Brasil que eu mencionei até então. As taxas de juros altas nos Estados Unidos são como um imã para atrair capital de países mais inseguros como o Brasil para lá. O investidor prefere ganhar 1% a menos em dólar do que correr o risco do Brasil, o risco do real. E se você ver esse gráfico aí na tela, mostra quais são as taxas de juros na renda fixa do Brasil e nos Estados Unidos. Tem uma certa distorção, de modo que os Estados Unidos ficou em cima ali, parecendo que ele paga mais juros, mas isso aí é só porque na hora de sobrepor o gráfico acabou ocorrendo isso. Porém, o importante aqui é ver a tendência. Perceba, aí onde eu fiz esse retângulo, que já de algum tempo os Estados Unidos têm uma tendência de vem subindo as taxas de juros, ao passo que o Brasil tem segurado, muitas vezes até na base da marretada. Aliás, o presidente está louco para segurar ainda mais os juros no Brasil. E por um lado, isso pode parecer que o país está com a economia estável, mas segurar na base da marretada, da caneta, vai criando esse gap e vai gerando esse flight to quality, e vai gerando essa fuga de capital. Quanto menor os juros, quanto menor o prêmio que o Brasil paga em comparação ao tamanho do prêmio que os Estados Unidos pagam, maior a probabilidade do dinheiro sair de cá para lá. E aí, quando eu vejo esses gráficos das taxas de juros de longo prazo, comparação dos títulos americanos com títulos brasileiros, aí eu fecho olhando que, talvez, mesmo naquilo que o Brasil tem se destacado nos últimos tempos, é bom a gente ter um pouquinho mais de atenção. Eu não vou pagar para ver, antes estar vários dias adiantado do que um único dia atrasado. E de onde a gente menos espera é que não vem nada de bom mesmo. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Não deixe de conferir o canal da minha esposa, Além da Bagagem. Tô dando essa moral aí, hein? Vai lá. Um abraço e até a próxima.